momento de pura adoração. Por que eu falo pura adoração? Porque adoração, quando você está pregando para edificar vida, você está adorando. Quando você está trabalhando na obra do Senhor, você está adorando. O que a gente faz, a nossa vida, o estilo de vida, tem que ser uma adoração. Mas quando digo pura adoração, é quando nós direcionamos a Ele para entregar para Ele o nosso melhor, dizer o que Ele é, o que Ele representa, o que nós sentimos por ser servos dEle. Não estamos pedindo, depois a gente pede de novo, mas agora é só dizendo: Deus, muito obrigado pelo privilégio de te servir. Muito obrigado pelo privilégio de ser chamado filho de Deus. Aleluia. Queridos, eu não vou me demorar, a mensagem de hoje, acredito ser breve, mas eu estive meditando. Coloca aqui, por favor, o primeiro slide da minha divulgação para... Todo ano ele tem a sua representação como bodas. Tanto o primeiro ano, o segundo, bodas de papel, bodas de algodão. 5, parece-me que é bodas de madeira. Os mais conhecidos, 25 anos, bodas de prata. 50, bodas de ouro. 60, bodas de diamante. 70, para quem vai chegar lá, bodas de vinho. Dizem que quanto mais velho, melhor, né? Eu não sou dado a vinho não, mas dizem que quanto mais velho, melhor. Aí eu fui pesquisar, bodas de 23 anos. Descobri que é bodas de palha. Qual é a reação que você tem ao saber que algo é de palha? Você lembra do fogo de palha? Na verdade, a palha não tem nada a ver com isso. Desculpa, minha voz está indo embora. Essa água aqui pode ser minha também, né? Mas a palha, ela fala de uma utilidade quando exercida na coletividade. A palha fala de simplicidade. A palha fala de flexibilidade. E a palha, ela supõe união. O que se pode fazer com a palha, junto com outras palhas entrelaçadas, é extraordinário. Então, quando se fala bodas de palha, é que o casal ele está consciente, mais do que nunca, de que não vão conseguir levar em frente se não existir a coletividade, essa dependência do outro. Se ele não for ciente de que volta e meia terá que ser flexível, e quando junto com o seu esposo, com a sua esposa, com a família, no caso da igreja, individualmente nós podemos fazer pouco, porque somos palha. Porém, individualmente, com outro individual, na coletividade, podemos fazer muito. E eu pedi uma mensagem nesta noite, Deus me deu, festejando nossas bodas de palha. Esse é o tema da mensagem. Deixa eu ver, colocar aqui, por favor. Primeiro, o versículo que eu escolhi, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu acredito que quando ainda criança, se você não fez, viu alguém fazer, você pega, por exemplo, uma linha de costurar, que normalmente é uma linha muito fraca, você arrebenta uma, arrebenta duas, colocou 3, já começou a ficar mais difícil. Se você colocar várias linhas, você não vai conseguir arrebentar mesmo, pelo menos com facilidade.
Então esta é a proposta de, enquanto igreja, nós entendermos que a Bíblia diz que individualmente nós somos membros. E o membro tem a sua utilidade na individualidade. Porém, o sucesso vai sempre estar na coletividade, porque juntos nós somos o corpo de Cristo. Se alguém disser para você que não precisa frequentar igreja, porque ele é igreja, você pergunte para essa pessoa aonde é que a Bíblia diz que eu sou igreja. Aonde a Bíblia diz que você é a igreja. Qual o respaldo bíblico para alguém dizer assim, eu sou igreja do Senhor, bater no peito e dizer eu sou igreja do Senhor? Não. A igreja sempre será na coletividade. Eu sou membro do corpo de Cristo, faço parte da igreja do Senhor, e eu e você, todos nós juntos, a igreja do Senhor em todos os lugares, formamos uma só igreja. Deus não tem várias igrejas por aí, Ele tem uma igreja e nós somos privilegiados em fazer parte desta única igreja. Então eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Já indica uma coletividade. Então este é o tema, festejando nossas bodas de palha. Since, como é que é? 200 não, como é que é? Oi? 2001. Thank you very much. Since 2001, desde 2001, que a DEC vem crescendo, dizendo para Deus da sua independência. Primeiro, a palha como símbolo da simplicidade. A simplicidade é uma marca tão importante na vida da pessoa. Eu, quando falo de Jesus, enquanto orador, enquanto pregador, eu falo que Jesus, como poucos, conseguiu pregar de forma simples e profunda. A simplicidade de Jesus estava justamente na forma de falar, de agir. Ele, embora fosse superior, ele não agia com superioridade. Assim como ele tratava as crianças, ele tratava todas as pessoas e percebia que a simplicidade é a sua marca. Alguns pregadores, querendo ser demasiadamente profundos, acabam sendo complicados também, porque não há fã da profundidade, perdem a simplicidade. E o evangelho, ele é simples, não é simplório, não é qualquer coisa, porque o evangelho basta entender, como eu disse aqui pela manhã, que todos pecaram, ou seja, entrou o pecado através de um homem, e através de um outro homem, Jesus, houve a salvação, e todos que olharem para Jesus serão salvos. Todos que reconhecerem a Jesus como Salvador serão salvos. João 3,16 se cumpre na vida dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa simplicidade é tão grande, se é que eu posso dizer assim, que um amigo disse, enquanto nós viajávamos da Marinha aqui para Queimados, porque sempre para Queimados é uma grande viagem, dizendo, não é possível esse negócio de ser tão simples o evangelho. Ele não acreditava no evangelho por ser tão simples, as pessoas que complicam. Mas a simplicidade manda um recado porque é fácil de entender, e nós não podemos deixar de ser simples. Por que a palha é símbolo da simplicidade? Não tem o brilho do ouro, nem a robustez da madeira, mas tem a sua utilidade. Interessante que a Bíblia gosta de usar esses termos, quando fala que nós somos vasos de barro, ou seja,
sem valor naquilo que é externo. Agora, pega um vaso de barro e coloca ouro dentro dele. E a Bíblia diz que nós temos um tesouro dentro de vasos de barro. Isso mostra de que a nossa essência, o que temos de Deus, o valor que nós temos, veio do Senhor. Mas o nosso externo tem que ser simples como a palha, como é o vaso de barro. E eu sempre falo uma coisa muito importante, e é uma luta constante. Eu não me sinto tão incomodado quando alguém fala mal de mim injustamente. Eu fico mais incomodado quando alguém me exalta, porque eu sei o homem que eu sou. Uma vez eu estava passando na rua, alguém gritou bem alto: lá vai o melhor pastor de Queimados. Na mesma hora, no meu coração, falei: Deus, tu sabes que não é verdade. Ele pode estar brincando, mas é algo que eu me preocupo, que possa ser que eu acredite, porque a simplicidade deve ser a nossa marca. Nós não podemos nos sentir superior, porque a Bíblia diz que Deus, ele abate o soberbo. Em sua simplicidade, a palha cumpre um propósito poderoso. Daqui a pouco eu mostro algumas figuras lindas que podem surgir de uma palha. O nosso querido irmão Billy Graham, que eu uso muito, disse o seguinte: a simplicidade do Evangelho é uma das coisas mais poderosas do mundo. Não precisa ser complicado para ser verdadeiro. E ninguém, queridos, quem conheceu Billy Graham, se você jovem não conheceu, busque os vídeos antigos. Este homem pregando, que simplicidade, e lotava o Maracanã. Simplicidade, mais de 100, 120, 200 mil pessoas assistindo às suas pregações. Hiperrespeitado por presidentes, mas era um homem que pregava o evangelho puro e simples, mostrando que é a simplicidade que faz a diferença, porque não precisa ser complicado para ser verdadeiro. Então nós, enquanto igreja do Senhor, a DEC nos seus 23 anos, devemos valorizar a simplicidade. Queridos, nós queremos ter cada vez mais departamentos organizados. Estamos elaborando um local para os nossos queridos crianças com necessidades especiais. Queremos preparar um berçário digno, aqui um gabinete que eu possa comportar a diretoria da igreja. Temos gabinete de advogados, de psicólogos, temos muita coisa. Queremos que as coisas fiquem bem feitas, uma boa escola, salas para EBD. Podemos preparar tudo, mas não podemos perder a nossa simplicidade. O ouro está dentro e não por fora. O brilho vem do Senhor e não de nós mesmos. Vamos manter a nossa simplicidade, porque a simplicidade do Evangelho é uma das coisas mais poderosas do mundo. Amém ou não amém? Vamos lá. A palha como símbolo da flexibilidade. Antes de colocar ali, você já ouviu na Bíblia a expressão dura cerviz? A Bíblia falava isso do povo de Israel. Deus, em relação ao povo de Israel, o povo de dura cerviz. Sabe o que significa dura cerviz? Cabeça dura. Cerviz é isso aqui, ó. Quer dizer alguém que não consegue se inclinar, não abaixa a cabeça, não reconhece o erro, não é flexível, ou seja, não percebe que tem hora que precisa mudar, tem hora que precisa dar um passo atrás. A humildade tem que ser uma realidade na sua vida. A palha pode ser dobrada
e moldada sem quebrar. O crente inflexível, quando a gente precisa dobrá-lo, ele quebra e acaba saindo da igreja, se desviando, porque ele não é flexível. Segundo, isso nos ensina uma lição valiosa sobre adaptação e resiliência. Quantos, infelizmente, não conseguiram permanecer nesses 23 anos? Nós temos um ministério que sempre chamamos de resgate. O carinho faz muito isso, buscar as pessoas que ficaram pelo meio do caminho. Mas algumas pessoas endureceram os seus corações, não foram flexíveis, olha, não deixaram ser dobrado pelo Senhor e acabaram perdendo a oportunidade. Como igreja, queridos, aqui vem um testemunho pessoal. Enfrentamos muitos desafios ao longo da nossa caminhada, ao longo dos anos. Mudanças, adversidades, crises. Quando eu falo de crise, tem um período muito triste da igreja. Eu sei que isso não foi apenas com a DEC. Me lembro que eu estava na Alemanha, quando eu e minha esposa, quando começou a se falar sobre Covid-19. Eu não sabia o que estava acontecendo. Antes do Brasil, na Europa veio um pavor. Eu não estava entendendo, porque quando a gente chegava na rua e virava, as pessoas levavam um susto e não queriam nem encostar nas outras. Sabe, um semblante apavorado. O pavor tomou conta da Alemanha. E nós estávamos no hotel, e o hotel falou assim, o dono do hotel: vocês têm que sair amanhã. Falei, mas não tem onde ficar. O nosso voo foi cancelado. Senhor, a Maria Angélica estava interpretando mais a Estela. Mas, Senhor, vocês têm que sair daqui agora, porque esse hotel vai ser reservado para todo mundo que ficar do Covid. Porque espalharam que ia cair gente no meio da rua, para um pânico, uma coisa absurda. E a igreja aqui não podia ter culto, eu queria tomar decisões. Falei, meu Deus, pastor Davi Marinho estava aqui. Irmãos, foi um dia de tanta turbulência. Resumindo a história, depois eu conto mais outro pedaço. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu não podia aparecer na internet, porque tinha uma regra de ficar, mesmo provando que você não estava com Covid, você não podia estar no meio das pessoas, tinha um período de quarentena. Eu apareci dali olhando, o pastor Davi aqui sozinho, com alguns irmãos, a igreja vazia, ele pregando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Foram momentos difíceis, dificuldades. Eu vi gente aqui da igreja entrando aqui, pelo amor de Deus, pastor, eu posso entrar na igreja, ficar lá no cantinho para assistir o culto, pelo menos aqui dentro. Mas neste momento de dificuldade, as pessoas que são flexíveis, que se dobram diante do Senhor, eu vi irmãos chegando ali, e de máscara, direitinho, entregando dízimos e oferta. Irmãos, absurdamente, veio uma pessoa que até hoje eu não sei direito quem é, chegou ali, entregou 14 mil reais e foi embora. Foi Deus nos abençoando, porque no momento de crise, nós somos palhas, nos inclinamos diante do Senhor e nos rendemos diante dEle, e Ele age e faz da gente o que Ele quer. Não somos nós. Não somos nós. Eu vi alguns pastores dizendo assim, caiu a arrecadação. Eu nem me preocupava com isso. Eu vi gente vindo aqui falando assim, pastor, eu não pude vir à igreja, mas eu guardei todas as minhas ofertas. Toma aqui agora que eu consegui chegar no templo. Irmãos, algo extraordinário. Temos ou não que agradecer. São pessoas flexíveis, são pessoas que não se quebram diante da dificuldade, porque se deixam inclinar e adoram e exaltam aquele que vive, reina para todo sempre. Tem mudanças acontecendo, adversidade, crises, mas a gente permaneceu de pé. Rick Warren, outro homem de Deus que eu sigo muito, os seus trabalhos na internet. Deus está mais interessado em sua disposição para ser moldado do que em sua capacidade de fazer algo.
Flexibilidade é estar pronto para mudar quando Deus dirige. Vou repetir. Deus está mais interessado em sua disposição para ser moldado do que a capacidade que você tem para fazer alguma coisa. Esse aqui é capaz. Esse é capaz de fazer, eu quero esse. Não, ele está mais preocupado se você é capaz de ser moldado por Ele. Flexibilidade é estar pronto para mudar quando Deus dirige. Vamos para frente, que eu falei que eu ia ser bem sucinto hoje. Terceiro, a palha como símbolo da resistência desenvolvida pela união. Embora frágil sozinha, quando entrelaçada, torna-se muito forte. Por que eu acredito que nós vamos fazer muita coisa? Primeiro, que temos Deus. Segundo, que nós não estamos sozinhos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Sozinho eu não faço nada, mas entrelaçado contigo, a nossa força no Senhor é extraordinária. Isto é uma metáfora perfeita para a igreja. Individualmente somos limitados, frágeis e vulneráveis, mas quando nos unimos, quando nossos propósitos estão alinhados e quando somos conduzidos pelo Espírito Santo, tornamos-nos uma força imbatível. Eu me preocupo muito quando há briguinha entre nós, discussãozinhas entre nós, porque somos seres humanos. Aí depois pede perdão, aí dê um chutinho na canela e pede perdão, dedinho no olho. Nós somos falhos, mas só nos atrapalha. Entenda que é a nossa união que vai proporcionar uma força extraordinária. Eu coloquei aqui algumas figuras. Olha que coisa linda, irmãos. Isso aqui é feito de palha. Olha o nosso trabalho, o que pode fazer. Apenas um exemplo. Uma cesta linda, uma cadeira. Aquilo ali, com certeza, quem é o mais pesado entre nós? Não vamos fazer bullying, não. Deixa. Opa, pulou. Esquece. Davi, né? Não pode, né, Davi? Pastor André? André fica de pé, é o mais pesado? André é o mais pesado, olha. Mas observem bem como fica forte, porque foram entrelaçadas, amarradas e tal. Olha só essa cesta bonita. Olha aqui essa esteira. Aqui está um telhado, um exemplo. Pensa comigo, botei até o maior aqui. Olha só. Porque a palha está junta, ali fica quente, água não entra, porque existe toda a união, é capaz de fazer. Suporta um temporal extraordinário. Sozinho cada palha vai se perder, mas unida há de fazer algo extraordinário. Em nome de Jesus, nossa força como igreja reside no fato de estarmos unidos em amor, servindo uns aos outros com alegria e, acima de tudo, profundamente conectados ao Senhor e, acima de tudo, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. Aplauda o Senhor, é a nossa união que vai nos levar longe para a glória e honra do nome de Jesus. Repita após mim: simplicidade, flexibilidade e união. Agora fale para o seu irmão assim, ó: simplicidade. Seja flexível, meu querido. Unidos, nós vamos longe. As palmas exaltam aquele que vive e reina para todo o céu.